Durante um bom tempo, os investimentos em renda fixa ficaram ofuscados pelos ganhos que a Bolsa Brasileira vinha trazendo. Mas a partir do segundo semestre de 2008, a crise internacional chegou com mais força à Bovespa e os investidores passaram a uma posição mais conservadora. Isso trouxe a renda fixa de volta para o centro das atenções. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Fábio Faria, executivo da área de gestão de ativos do Crédit Agricole. O banco foi o melhor gestor especialista de renda fixa, segundo o Guia Exame de Investimentos Pessoais. Fábio, em 2008, o aumento da taxa de juros beneficiou alguns tipos de fundos de renda fixa, mas também houve outros fatores. Que fatores foram esses? Bom, basicamente, a elevação de taxa de juros ao longo de 2008 beneficiou os fundos DI, indexados à taxa de juros, a taxa básica de juros, mas também os títulos indexados a índices de inflação também tiveram uma participação expressiva na valorização de alguns fundos de renda fixa. Não os fundos indexados, os fundos referenciados ao DI, mas os fundos de renda fixa que se utilizam desse tipo de estratégia de apostas em índices de inflação, e isso de fato marcou de forma positiva a performance desses fundos. Agora, explicando um pouquinho quais são os tipos de fundo que o pequeno investidor tem à disposição. Quais são eles e quais são aqueles que tendem a ter o melhor desempenho agora nos próximos meses, até o final de 2008? Sem dúvida nenhuma, os fundos DI são os fundos indexados à variação da taxa de juros, são os fundos mais conservadores e que devem então acompanhar em sua performance essa elevação de taxa de juros. São os fundos indicados para um pequeno investidor, um investidor conservador no momento de aumento de taxa de juros. Há também a possibilidade de investimentos em fundos de renda fixa tradicionais, que além de estratégias também indexadas à taxa de juro, podem podem investir em títulos indexados à inflação e mesmo fazerem algumas apostas na curva de juros, sempre buscando um adicional de rentabilidade. Porém, esses fundos trazem também um risco maior associado. Então, de forma mais clara, para o investidor mais conservador, o fundo DI ainda se mostra como uma excelente opção ao longo de 2008. Agora, o fundo de renda fixa, ele pode apresentar diferentes tipos de risco também, desde a constituição da sua carteira, pode ser um fundo composto por ativos de crédito, ou seja, papéis emitidos por empresas, por bancos, ou ele pode ser constituído por títulos emitidos pelo governo, esses são considerados mais conservadores. Então, um fundo de renda fixa ele não pode ser olhado de uma forma única. O investidor ele deve se preocupar sim com a composição do seu fundo, com a taxa de administração que é cobrada pelo administrador. Tudo isso é que vai dar o tom final para o produto de investimento. Quando se fala em fundo de ações, a recomendação que a gente sempre ouve é que é necessário ter um horizonte longo de investimento. Para o fundo de renda fixa, vale a mesma coisa? Para o fundo DI, não. O fundo DI é sempre um fundo que tem uma liquidez no curto prazo, não necessariamente. Para o fundo de ações, sim, concordo. Para o fundo de renda fixa, também tem que ser um prazo um pouco mais estendido. Não deve ser tratado como um fundo de liquidez. Agora, Fábio, enquanto a gente conversava aqui, você estava contando que o Brasil está num momento único para quem quer investir em renda fixa. Por quê? Eu creio que atualmente não há nenhum tipo de questionamento em relação à solvência dos títulos emitidos pelo governo brasileiro, diferentemente do que ocorria há 6 anos atrás, em 2002. Hoje, ninguém discute a qualidade do emissor, que é o governo brasileiro. E as taxas de juros que têm sido praticadas têm sido também extremamente interessantes. Em função disso, é uma excelente oportunidade para se investir com qualidade num país hoje investment grade, que atingiu o grau de investimento, com taxas de juros atrativas e com uma qualidade do lastro dos ativos também muito boa. Tá ótimo, obrigado.